Bem-vindos a mais uma receita do canal e a página Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia, vou fazer e mostrar para vocês hoje como eu faço biscoito amanteigado. Uma receita bem simples e que fica maravilhosa. Então vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui 6 ovos, todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente, tá pessoal? 6 ovos, 500 gramas de manteiga, 400 gramas de amido de milho, 600 gramas de açúcar refinado, 6 gramas de fermento químico instantâneo, para quem tem dúvidas é o fermento de bolo. Separei 1 kg de farinha de trigo e raspas de laranja a gosto. Antes que me questionam, essa receita não vai leite. E aqui é manteiga, tá, pessoal? Manteiga, temperatura ambiente, ó. Eu retirei ela da geladeira. Ela tá bem molinha, tá? Então, antes que me questionam, essa receita é exatamente o que tem aqui. Não vai leite, não vai outro líquido, tá? E façam com manteiga, que o sabor é sempre melhor que a margarina. Sempre tem quem me pergunta se pode substituir a manteiga por margarina. Até pode, mas o sabor da manteiga é muito melhor do que o da margarina. Aí as pessoas me questionam: ah, mas é para vender, eu não posso colocar manteiga porque é muito caro. Pessoal, quem faz para vender, coloca manteiga, precifica o seu produto, você vai estar cobrando pela manteiga, coloca tudo na ponta do papel, do caderno, vê o que você vai gastar e cobra do cliente. O cliente vai saber que está comprando um produto de qualidade. Então, aqui eu misturei o açúcar e os ovos. Só dou uma leve misturada. Esse biscoito é maravilhoso, pessoal. Então, não deixam de fazer. É uma receita que vale muito, muito a pena. É aquele biscoito que você coloca na boca e ele desmancha na boca. É muito bom mesmo. Vou ralar aqui casquinha de laranja, tá? Pode ser de limão também. Eu vou usar laranja, que é o que eu tenho aqui dentro agora. Então, aqui é só raspar a casquinha e já vou colocar a manteiga para misturar aqui e dar ponto com a farinha e com o amido. Aqueçam o forno a 180 graus, que é bem rapidinho para fazer. É questão de 10, 12 minutos para cada assada do seu biscoito. Então, logo, logo a gente vai ter biscoito. Aproveite e escreva aí nos comentários de onde está nos assistindo, se já fez alguma receita nossa, se está gostando das receitas. Diz aí para nós de onde está vendo, que assim que eu puder, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, pessoal, porque o meu tempo é bem corrido, mas sempre que eu puder, eu respondo para vocês. Agora, vamos colocar a manteiga. Aqui o ponto da manteiga interfere na quantidade de farinha. Como vocês podem ver, ela tá bem firme. Hoje é um dia bem frio. Eu retirei da geladeira hoje de manhã. Ela tá em temperatura ambiente, mas ela ainda tá bem firme, tá? Então, com o calor da minha mão, eu vou desmanchar essa manteiga. Eu poderia colocar no micro-ondas, mas interfere no ponto, tá? Então, aqui, ó, só no pegar, ela já vai se desmanchando. Então, vou misturar bem e já já eu volto para dar continuidade. Misturei bem a manteiga, ó, pode ver que ela desmanchou. Vou colocar o fermento, é apenas 6 gramas, tá, pessoal? Essa bolacha, esse biscoito, é aquele que fica bem chatinho, bem fininho, tá? Não é aquele que fica crescido. Então, é apenas 6 gramas de fermento. Vou colocar aqui as 400 gramas de amido de milho, devagarinho, porque o amido voa, ele é super leve. E vou misturar. E na sequência, a gente dá o ponto com a farinha de trigo. Então, já já eu mostro a quantidade de farinha de trigo. Misturei bem o amido, fica essa consistência, ó, bem molenga. Agora, vamos colocando a farinha de trigo aos poucos e misturando.
A farinha pode alterar um pouquinho a quantidade conforme o tamanho dos ovos. Os meus ovos não eram muito grandes hoje, eram uns ovos de médio para pequeno. E também o ponto da manteiga. Então, levam sempre em conta essas duas questões do ponto da massa. Mas eu mostro para vocês como que tem que ficar. Então, vou colocando a farinha, vou misturando e já eu volto para mostrar para vocês. E a nossa massa está pronta. Foi toda a farinha, 1 quilo de farinha, tá, pessoal? E conforme eu falei, se for num dia quente, hoje tá bem frio, mas se for num dia quente, o ideal é ir amassando e aí deixam ela na geladeira um tempo antes de passar na máquina, senão vai ir muito mais farinha do que eu usei. Uma massa bem macia, ó, se eu pegar aqui no meio ainda suja a minha mão, tá? Então, ela não é uma massa firme, é uma massa gostosa para trabalhar, ó. Não suja aqui por fora, mas se eu pegar no interior, ela ainda tá pegajosa. E agora, vamos lá para a máquina, para passar na máquina. Você que não tem máquina, você pode espichar com um rolo, cortar com um cortador, ou cortar com um copo, ou fazer rolinhos assim, ó, e apertar com um garfo, que nem eu sempre mostro para vocês. Corta o tamanho que você quiser e modela com um garfo, como você quiser. Uma dica que eu deixo, pessoal, é que massa para biscoito, para bolacha, não precisa sovar, tá? É só misturar bem os ingredientes, misturar bem a farinha e tá pronto para passar na máquina. Não há necessidade de sovar. Então, vamos lá passar ela, que o meu forno já está quente e daqui a pouquinho vai ter biscoito pronto. E aqui, pessoal, é só ir passando, colocando a massa e cortando do tamanho que a gente quiser. Tenho aqui um prato com açúcar, que eu vou passar esses biscoitos no açúcar para ele ter uma maior crocância. É bem rápido de fazer. A minha máquina é uma máquina elétrica, mas para quem não tem, pode ser uma máquina manual também, ou mesmo fazendo na mão, conforme eu falei anteriormente. E aqui então mostrando para vocês, ó, para passar no açúcar, é super fácil, ó. Coloca aqui no açúcar uma assadeira untada e a gente vai colocando uma pertinho da outra. Não precisa deixar muito espaço, porque ela não cresce muito esse biscoito. Ele vai ficar um pouquinho maior do que tá aqui, mas ele vai ficar muito crocante, pessoal. E esse açúcar faz toda a diferença, tá? Ele não vai ficar muito doce. Para você que não gosta de muito doce, não se preocupe que não é um biscoito muito doce. E ele é muito gostoso. Façam e depois me contam o que vocês acharam dessa receita. E assim vou fazendo, ó, colocando as pequenas porções, ajudando aqui com o negócio de empurar e cortando conforme vai saindo o biscoito. É bem rapidinho, pessoal, e já vai pro forno. Oito minutos com a parte superior e inferior ligada a 180 graus e tá pronto os nossos biscoitos. Olha que bonito, pessoal. Não é aquele biscoito que fica fofão. Esse biscoito é aquele biscoito que fica sequinho, crocante, mas quando você coloca na boca, ela desmancha. Então, agora vou retirar, colocar numa toalha para esfriar e depois dar as dicas de como armazenar para ele manter essa crocância. E aqui, pessoal, para você que não tem máquina, porque sempre fica a pergunta. Então, vou mostrar direitinho como pode ser feito, ó, com um rolo, com uma garrafa, porque é uma massa bem gostosa de trabalhar. A gente abre e depois a gente corta. Pode ser cortado com um copo, com um cortador ou mesmo com a faca. Olha a espessura dela, tem que ser fininha, porque é uma bolacha bem crocante. Então, aqui, ó, vamos cortar com esse cortador. Mas aí fica a gosto de cada um. E vou fazer a mesma coisa, passar no açúcar e continuar assando. Aqui já tem uma parte da nossa produção. Renderam 200 biscoitos, fora essa massinha que eu tenho aqui.
deu 200 unidades. E aqui a gente passa no açúcar, ó. Um coraçãozinho, passa um lado só no açúcar e coloca na assadeira. A assadeira não precisa lavar a cada assada, é só passar com um guardanapo de papel, tirar o resíduo maior, não precisa engraxar novamente e a gente vai continuando assando. Olha, então, para você que não tem máquina, fica essa dica. Ou na mão mesmo, que nem eu mostrei anteriormente no começo do vídeo. Então, é uma maneira de você fazer mesmo sem ter a máquina. E assim chegamos ao final da nossa produção de biscoitos de hoje. E olha isso, pessoal. Tem que mostrar para vocês. Ó. Sequinha, bem sequinha, ó. Bem crocante, bem assadinha. E quando a gente coloca na boca, é como eu falei para vocês, ela desmancha na boca. Então, esse é um amanteigado que eu queria dividir com vocês. Aqui, para quem não tem... Isso aqui eu acabei de tirar. Para quem não tem máquina, pode fazer de infinitas maneiras. Só fiz um modelinho aqui para mostrar, ó. A mesma coisa, essa aqui ainda tá quente, ó. Mas ela é super macia e muito crocante. Esperam esfriar. Depois de frio, eu guardo em potes devidamente fechado. E ele tem uma durabilidade de até 20 dias. Bem fechadinho, ele mantém essa crocância e essa maciez e não fica mole, tá? Então, era essa receita que eu queria dividir com vocês. Muito obrigado a você que nos acompanha, que se inscreveu em nosso canal, que assiste nossos vídeos. Vocês são muito importantes para nós e é para vocês que a gente continua postando as receitas. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.